Juízo investigativo. Muito obrigado, Desmond Ford. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos uma breve pausa na nossa discussão doutrinária em torno da doutrina do juízo investigativo para homenagear a memória de uma pessoa extremamente importante no contexto dessa discussão no Adventismo do Sétimo Dia, que faleceu esse último final de semana. Eu estou gravando esse vídeo dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, e nesse final de semana passado, se eu não me engano foi do sábado para o domingo, algo assim, o Dr. Desmond Ford veio a falecer. Desmond Ford é uma figura absolutamente importante dentro desta série, ainda que eu tenha a impressão de que não toquei no nome dele ainda. Mas naturalmente, quando a gente fala de doutrina do juízo investigativo no contexto da fé adventista, mais cedo ou mais tarde nós precisaremos trabalhar a questão da história e do pensamento deste que foi um polêmico e interessante pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que levantou muitos questionamentos interessantes e importantes em relação àquilo que seria a doutrina tradicional do Adventismo do Sétimo Dia, ou a visão tradicional do Adventismo em relação ao juízo investigativo, e que inclusive desencadeou uma série de estudos e respostas da parte do comitê a respeito de Daniel e Apocalipse em função da compreensão adventista. Inclusive alguns desses materiais que foram propostos e produzidos no contexto das respostas às inquietações e questionamentos de Desmond Ford foram usados aqui dentro dessa série para contextualizar algumas discussões a respeito aí do livro de Daniel, do livro de Levítico, do livro de Hebreus, do livro do Apocalipse, e ainda poderão ser trabalhados mais extensamente no futuro, tá bom? Seja como for, o momento agora não é de se aprofundar nas questões da história ou da teologia de Desmond Ford, mas trazer um pouco assim do reconhecimento da comunidade adventista em relação à sua coragem de pensar diferente, a sua coragem de questionar, a sua coragem de criticar, reavaliar entendimentos tradicionais que, se não forem questionados e criticados e etc., podem se cristalizar numa tradição que aí se torna mais tradição do que interpretação bíblica de fato e de verdade, porque a gente compreende que a realidade, a verdade, suporta o escrutínio do crítico, daquele que discorda, daquele que vê as questões de outros ângulos, e o Desmond Ford deixa na história da Igreja Adventista uma marca de alguém que questionou, na minha visão, de forma legítima, questões relativas à doutrina do juízo investigativo, à doutrina do santuário, as questões de Ellen White e etc. Tá bom? Em grande medida, teologicamente falando, eu e o senhor Desmond Ford estamos em campos diferentes em relação a essa discussão, tá bom? Seja como for, o respeito, o admiro, o reconheço como grande mestre em função de algumas questões que inclusive concordo com ele, e outras que discordo com respeito, na certeza de que estou diante de uma pessoa que deixou para nós uma história corajosa, importante, que contextualiza o espírito que de fato deve sempre ser bem-vindo entre nós, que é o espírito do protesto, né? O espírito da discordância, o espírito de poder se levantar e dizer, olha, eu não entendo isso, ou eu entendo e não concordo, ou eu de fato não entendo e, enfim, acho que essa não é a melhor posição, a melhor visão, em função das interpretações de Daniel e Apocalipse, e etc. E tudo bem, acho que isso faz parte natural da vida de uma igreja viva, que pensa, que não aceita tudo o que uma suposta autoridade impõe, até porque esta autoridade não existe no Adventismo do Sétimo Dia.
nós estamos livres para investigar as questões no melhor espírito bereano possível, para avaliar se de fato as coisas assim são. E o Desmond Ford tem direito à sua percepção, às suas compreensões particulares, a sua, enfim, interpretação de forma ampla e etc. E nós também temos liberdade de concordar ou discordar com o grande crítico da visão tradicional do juízo investigativo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Digo de coração muito aberto que agradeço a Deus pela vida e obra de Desmond Ford, ainda que tal obra contenha inúmeras questões que considero equivocadas. E aí surge uma questão bastante interessante, né? Da relação entre entendimento doutrinário e cristianismo e salvação. Jamais me colocaria na posição de fazer o juízo investigativo, o juízo final de Desmond Ford e dizer que ele está perdido porque discorda de mim ou de qualquer outro teólogo e, enfim, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vejo as coisas desta forma, ainda que não seja insensível da relação que há entre a doutrina e salvação, e a gente pode se aprofundar nisso em outro momento, mas jamais colocaria Desmond Ford como uma pessoa perdida em função das suas discordâncias em relação à teologia adventista, porque respeito as suas convicções, as suas bases, os seus entendimentos particulares e deixo o julgamento nas mãos do único que de fato pode julgar com justiça, de acordo com a realidade de todos os fatos em torno da vida de todas as pessoas, e isso inclui o senhor Desmond Ford e o senhor Ezequiel Gomes também, e todos os seres humanos na face da Terra. Muito obrigado a Deus por Desmond Ford, pela sua coragem e intrepidez e disposição de questionar o que é tradicional, o que está na base de um sistema, porque esse questionamento ajuda a gente a compreender as relações de poder dentro da igreja, burilar as questões doutrinárias, históricas, linguísticas, contextuais das análises, das interpretações em torno da teologia adventista, e por tudo isso só temos a agradecer ao homem que tombou na batalha contra a morte no final de semana passado, mas que sinceramente creio que estará na manhã da ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Assim, pelo menos, é o meu desejo e a minha esperança.